imaginar, executar, transformar. A graduação Multi-UNESC proporciona um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso num ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Ao escolher fazer um curso de graduação UNESC, você escolhe mais do que uma profissão a seguir. Você escolhe evoluir. São mais de 40 opções no mundo. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Fale com a gente no WhatsApp 999 150 433. UNESC, a nossa universidade. Boa noite, galerinha. Boa noite. Mais um Superação. Então, hoje, sexta-feira. Maravilha, maravilha. Galera, antes de mais nada, lembrando que nós estamos sempre aqui no estúdio do Portal Nações, né? Pertinho de você, na palma da sua mão. Curte o canal, né? Clique no sininho, receba as notificações de toda a programação do portal, certo? Ao vivo de segunda a sexta, das 19 horas em diante. E também tem o Instagram, @portalnações, né? Que é o quê? É o Instagram onde tem várias informações, além do estúdio, muitas outras aí de empresas que estão conosco, né? Fazendo sempre essas informações valerem a pena e trazer novidades para vocês e tudo mais. Beleza? Também tem o aplicativo, né, que vocês baixam no Google Play para você estar ouvindo 24 horas as músicas, né, do nosso portal aí. Beleza? Lembrando também que o Superação tem um canal próprio, né? Superação tem um canal no YouTube, que é o www.youtube.com/superaperegrino. Lá vocês vão ter o acesso a todos os nossos episódios. Se eu não me engano, hoje é o 64º episódio, né? E nós temos aqui uma pessoa ilustre para falar sobre uns assuntos interessantes aí, tá? Um grande amigo meu aí, show de bola, a gente vai ter um papo massa com ele logo logo. Beleza? Além disso, nós temos também o canal do Peregrino no Instagram, né? @peregrino_SC. E ali você vai ter como ver a minha rotina com relação aos meus exercícios, né? Às vezes algumas alimentações, né? E aí você fica ligado aí no Peregrino, certo? Apoiadores do Superação: Zanata Tech, é a empresa que produz aí 3 produtos de limpeza, né, que são de grande valia aí, tanto para a sua empresa quanto para a sua residência, tá? Produtos como o hidrofugante, que é o repele água, né? Ele é utilizado em situações, em superfícies porosas para não criar mais fungos, né? Então ele coíbe da água penetrar nesses poros aí dessas superfícies. Tem também o limpa-telhas e, né, tem o Resolve, que é o limpa-obras, certo? Então esses 3 produtos aí são encontrados em várias casas aí de material de construção. Show de bola, né, galera? E temos também o nosso grande apoiador aí, a Farben Tintas, né? Pensou Farben, pensou Tintas, né? Ela é a empresa oficial, a tinta oficial da Porsche Cup. Beleza, galera? Então, qualidade extrema, certo? Logo, logo a gente vai trazer uma novidade aí sobre a Copa HB20, que a Farben também está patrocinando, né? E vamos ver se a gente consegue trazer a equipe deles aqui também, não é? Show de bola, né? Então, galera, hoje nós temos um amigo meu aí, o doutor Alexandre José Faraco. Tudo bem? Tudo bem, Faraco? Tudo bem, Guga. Tudo show de bola. Tudo certo. Maravilha, maravilha. Que Prazer bom estar aqui. Que bom que tu teve um tempinho aí. Eu sei que a parte de médicos em si
o trabalho em si é muito puxado, porque às vezes tem o tal do plantão, né? Tem aquelas situações de emergências e tal, e a gente sabe que é complicado, né? Não é uma vida fácil assim de chegar em casa às 6 horas e tá tudo bem, né? Às vezes continuamente vai a mais, né? Vida de médico desse jeito, assim, são poucas as especialidades que permitem isso. Né? A gente não tem uma vida normal de tu começa às 8, larga ao meio-dia, começa às 1h30 e larga às 5. Isso não existe, né? Não existe. Eu estou formado, esse ano eu faço 29 anos de formado, não tem. Eu já cheguei a trabalhar 90 horas por semana. Nossa. Hoje a minha média deve estar na faixa aí dos 50 e poucas horas, fora quando a gente não está de sobreaviso. E o sobreaviso, ele pode chamar qualquer horário. Sim. E normalmente a gente fica 7 dias de sobreaviso. Normalmente é assim. Né? E a doença não tem horário, né? Não pode tem horário, acontecer não tem horário. a qualquer situação, né? Pois bem, Faraco, todo o convidado que eu chamo, né? Eu peço para que ele se apresente, né? Para que também o pessoal que está nos vendo possa saber quem você é. Então, por favor, a palavra está contigo. Bom, meu nome é Alexandre José Faraco, eu tenho 52 anos. Como eu falei, eu sou médico gastroenterologista, é o médico que cuida do trato digestivo. Eu brinco que é de boca a boca, né? De boca a anos. Eu sou natural de Criciúma, fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Hoje eu estou presidente da Sociedade Catarinense de Gastroenterologia, trabalho no Hospital São João Batista e no Hospital da Unimed, e sou pai de 2 filhas, uma de 23 e uma de 13, sou casado com a Beatriz Milanese, que é cirurgiã do trato ginecológico, né? E é isso aí. Então, professor também, né? sim. Sou professor da Unesc há 20... Esse ano faço 21 anos na Unesc dando aula. Que massa. Nós temos uma Dinda lá. A Dinda do meu mais velho é uma das cabeças lá do curso de medicina. A doutora Inês. A Maria Inês é a nossa coordenadora do curso de medicina. Não, é show de bola, show de bola. Show de bola, Maria Inês. Não, e ela também... Eu vejo assim, a parte de medicina... Vocês estudam muito, né? Estudam muito, muito mesmo. Eu, como professor, eu já tenho que estudar. Normal. Eu tenho que estar sempre estudando, sempre relembrando, fazendo plano de aula, aquelas situações para deixar a aula mais confortável e também eu ficar confortável, né? Porque eu vou estar ensinando algo que eu sei e não, né, inventando coisa. Então, vocês, para trabalhar com o corpo humano, né, e ter um diagnóstico interessante, resolver aquele problema daquela doença, vocês têm que saber muita coisa, né? E as verdades na medicina mudam normalmente a cada 10 anos. Então, uma verdade hoje, daqui 10 anos, pode ser que não seja mais verdade. A cada 30 anos, então, assim, mudou tudo. Exatamente. Evolui muito rápido, e vai se descobrindo coisas novas muito rápido. Né? Então a medicina não caminha, ela corre. Então tu tem que estar estudando o tempo todo. Tempo todo. Não tem o não estudar. Tu tá sempre estudando, sempre lendo. Normalmente, quem é mais não é centrado, quem é mais que tem uma rotina, normalmente estuda todo dia de 1 a 2 horas. Eu que sou mais relaxado, mas toda semana eu estou estudando, mas não todo dia. Não, e até por sinal, antes a gente estava conversando aqui, né, no backstage a respeito da sua esposa que está estudando a parte de robótica e tal. Como ela é cirurgiã, então agora ela está fazendo uma pós-graduação, não é um curso, é uma pós mesmo, vai ter TCC e tudo. De robô. Não tem o robô em Criciúma ainda, mas vai ter, tem essa previsão. E então, ela tem que já estar preparada, porque a hora que o robô chegar e dá diferença, não tem como, a precisão é muito grande. Então, as tecnologias na medicina andam muito rápido.
E aí tu tem que estar sempre atualizado. Sim, sim. Não, é muito legal, muito bom. Eu, na parte de TI em si, eu tenho que estar sempre vendo alguma coisa. Hoje já tem algumas situações, por exemplo, de gestão de TI, que tem as boas práticas. E são regras que, claro, eu posso estar utilizando para melhorar toda a situação de gestão, como não. Né? Mas eu tenho que aprender isso dali para que eu possa passar para o meu aluno essas boas etapas, né, para gerar uma gestão de TI mais confortável, melhor, que tenha os dados para análise de uma forma melhor, sabe? Então, são situações novas, né? São situações que estão sempre em evolução também. Né? Tipo, uma regra que a gente usa lá, né, que eu brinco às vezes, né, que é o nome é a mesma coisa que a sobrinha levar um puxão de orelha de um tio, né, que é ITIL, que é, no caso, uma sigla, né, para boas práticas. Essa ITIL, ela está na versão 4 hoje. Por quê? Porque a indústria está na indústria 4.0. Né? Então, hoje a ITIL 4 é o que há no momento, com relação à gestão e tudo mais. Então, isso a gente tem que estar preparado. Essa evolução a gente sempre tem que preparar, sempre tem que estar com esse conhecimento na mão para estar repassando para os alunos. E é uma coisa que eu, antigamente, quando gurizão, né, nem imaginava que ia estudar todo dia. Né? E hoje é todo dia, cara. Todo dia, meia hora, uma hora, eu tô lendo, tô vendo algum vídeo, Cara, é incrível, é incrível. Tu não consegue ficar parado, mas tu falou em gestão, nessa administração da Unimed, eu tenho um cargo, eu sou gestor de qualidade, gestor clínico de qualidade. E pode ser que o pessoal não saiba, mas o nosso hospital Unimed, ele tem 2 acreditações, que é a ONA, que é a nacional, e o Quimentum, que é internacional. E a gente é nível máximo nas 2. Nossa. Vocês não têm noção do que é isso de gestão, de protocolamento, digamos assim, de todas as ações. E é assim, não é o Alexandre, a faxineira, ela limpou o quarto, tá? A equipe de limpeza limpou o quarto, ela tem que entrar no computador, no sistema dela, ela tem que dizer o que ela fez, como ela fez, em que tempo ela fez, e ela tem que saber tudo isso. Então, tudo isso demanda um treinamento. Sim. Só que isso traz a qualidade do serviço. Então, para quê? Para trazer um melhor benefício para os nossos clientes, no caso do plano de saúde médica. Tem problema? Claro que tem. Tem problema em todos os lugares. Na medicina tem problema em todos os lugares. Na medicina, eu acredito que o computador tem as suas variações, mas o computador é uma coisa matemática, é binário. O é 0 ou é 1, né? Sim. Na medicina, quantas vezes 1 mais 1 é 3, é 4, é menos 1? Não é matemático. Né? E aí, às vezes, o pessoal não entende, né, que problemas ocorrem, certo? O paciente morreu. Gente, todo mundo vai morrer. Uma coisa ele morreu por negligência, imperícia, imprudência. Outra coisa ele morreu porque é a evolução natural do ser humano. Sim. E existe essa dificuldade hoje em dia. Até porque o corpo não é igual, né? Não. Nem Cada gêmeos sua... univitelíneos que tem 90% de igualdade, digamos assim, eles não são a mesma pessoa. São pessoas diferentes. Então, são coisas diferentes. A medicina é extremamente complexa por causa disso. Sim. E é um ofício que eu admiro bastante, cara. Admiro muito mesmo. Até porque é algo que, assim, eu desconheço, né? Muitas coisas eu desconheço. Né? Alguns nomes de ossos ou da parte de faringe, laringe, estômago, a gente conhece o básico. Mas vocês são mais aprofundados, né? Vocês têm os dados de toda a situação. Mas o Guga, assim, eu me considero analfabeto digital. Então, é o que tu mexe todo dia, é o que tu vê todo dia. É o todo dia que
traz a perfeição, né? Que traz a melhoria. Então, realmente para você, se tu for na internet, tu vai aprender tudo isso. Se tu for ficar fuçando a internet o dia inteiro, tudo que tu quiser tá aí. Só que, claro, é juntar esses dados e ter a prática de usar esses dados é que é a diferença. Sim, sim. E a sua profissão em si, né? Gastroenterologista. O nome comprido. Podia ser pior, podia ser otorrinolaringologista, que é pior ainda. Maior. É maior, né? Esse profissional, ele trabalha com quais órgãos, assim? Ele estuda quais órgãos do corpo e... O que pertence ao trato digestivo, né? Então, nós vamos ter a cavidade oral, dente não é a nossa área, óbvio que é dentista, mas ali, desde a gengiva, a língua, faringe, laringe, o esôfago, principalmente, né? Esôfago, estômago, a parte de intestino, fígado e pâncreas. Essas são as principais áreas em que a gente atua. Os órgãos, no caso, né? E, bom, quando que um paciente, né, vai utilizar os teus serviços? Quando, assim, por exemplo, quais os sintomas que ele poderia ter para... são os sintomas do trato digestivo. Então, assim, o paciente... normalmente, o que acontece, o paciente passa por uma triagem por um médico clínico e o clínico diz, não, tu está na hora de ir no gastro. E também tem o paciente que já sabe mais ou menos que eu estou com dor de estômago, eu vou procurar o especialista, vou no gastro. Mas são os sintomas, os principais são os sintomas do trato digestivo. O paciente que está nauseado, o paciente que está vomitando, o paciente que tem dor de estômago, o paciente que tem diarreia, o paciente, ao contrário, é constipado, o paciente que ficou amarelo, a famosa icterícia, né? O paciente que tem dor abdominal. Então, ele vai procurar o gastroenterologista para avaliar o que está acontecendo, para investigar que tipo de doença ele tem, o que dá para chegar a um diagnóstico e chegar a um tratamento. E aí, chegamos em algo que é interessante e que eu queria realmente chegar. Até porque nós temos aqui um docinho salgadinho aí, que é sem glúten, né? E aí, por que sem glúten, né? Por que a gente tem que se alimentar, ou a pessoa que tem a tal doença tem que se alimentar, né, com algo sem glúten? Essa doença é o quê? Ela é chamada de doença celíaca. Né? Celíaca. O termo vem do latim de coeliac, que é intestino. Doença do intestino. Porque ela... Bom, vamos por parte. Primeiro, o que é a doença celíaca? E por que nós estamos falando de doença celíaca? Porque aquelas coisas que a gente... Os acasos que não são acaso, mas que, para explicar, eu sou gastroenterologista e portador de doença celíaca. Que eu saiba, no Brasil, Bom, aqui em Santa Catarina tem eu e uma colega lá de Blumenau. No Brasil são poucos gastroenterologistas portadores de doença celíaca, né? A doença celíaca, primeiro, é uma doença genética. Ela passa de pai para filho. Não quer dizer que o pai é celíaco e o filho obrigatoriamente ele é celíaco, mas o gene da doença passa de pai para filho, né? Mais comum em europeu. Nós estamos numa terra de italiano, polaco e alemão. Então é bem comum aqui. E o que acontece? A doença celíaca, o vilão da doença celíaca é o glúten. O glúten é uma proteína que faz a liga e que existe na farinha de trigo, no centeio, na cevada. A aveia originalmente não tem, mas a aveia brasileira é manipulada em moinho de trigo. Então ela vem contaminada e dá problema igual. Se tu compra no mercado não contém glúten, aquela aveia não foi manipulada em moinho de trigo. Esse glúten gera quando ele bate no intestino, principalmente no intestino delgado, que é o intestino fino, ele bate no intestino fino, ele dispara um alarme no corpo. Opa, bateu um invasor aqui, uma coisa ruim. E aí desencadeia uma cascata de inflamação que vai lesar esse intestino. O intestino,
Vocês imaginem um gramado em que tu jogue no intestino delgado, tu jogue em cima água. Essa água ela vai bater nas folhas desse gramado e essas folhas vão segurar essa água para depois ela escorrer, para depois ser absorvida. A comida acontece a mesma coisa. Só que quando tem o processo inflamatório, é como se eu passasse uma máquina de cortar grama bem fininha. Então, praticamente não sobra folha dessa grama, que são as vilosidades intestinais. Aí tu para de absorver os nutrientes. Então, tu começa a emagrecer, tu começa a ter diarreia, tu começa a ter anemia. N problemas, tá? N problemas. Eu tenho paciente que só tem infertilidade. A paciente ou não engravida ou tem aborto de repetição. Eu tenho paciente que só tem anemia. Nossa. Só tem anemia. Tem paciente que não tem nada. Esse é o pior paciente. Porque está inflamado, ele não sente nada e para convencer ele a tirar o glúten da dieta. Ele que acostumou, como bom italiano, comer cavaquinho, massa. Não que não tenha tudo isso sem glúten. Tanto que eu te trouxe aqui de uns amigos nossos que produzem tudo sem glúten, sem lactose. Te trouxe 2 exemplos para tu comer e ver que é exatamente igual. O mesmo gosto. Tem coisas que não têm o mesmo gosto. Até hoje, pelo menos que eu comi, não conseguiram fazer igual. Mas a grande maioria dá para ter esses produtos com gosto, com sabor, uma coisa boa. Legal. Mas voltando à doença celíaca. E ela, por ser autoimune, ela vai afetar o teu organismo inteiro. E o que é pior, ela pode, em situações, te aumentar a tua predisposição em até 10 vezes para câncer do trato digestivo. E aumenta a tua predisposição para linfoma. O linfoma é um tumor de células dos linfócitos, que são umas das células brancas do corpo da defesa. Né? Porque a base da lesão do intestino é o linfócito, que é ativado pela doença celíaca. E aí tu tem um aumento desse linfoma. Eu já tive 2 pacientes que deu primeiro linfoma para depois eu descobrir que era celíaco. Nossa. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Bom, e toda essa situação, né, o paciente vai ter que ter uma reeducação alimentar toda diferenciada. Ele é engraçado porque na doença celíaca, e a gente consegue ver isso quando dá o diagnóstico, ele tem as fases igualzinhas do câncer. Nossa. Primeiro é a negação, depois é a tristeza, depois a aceitação, e aí depois ele começa a fazer a dieta como tem que ser feita. No paciente que tem sintoma, é muito fácil. Se tu me perguntar hoje, Alexandre, come uma porcaria, porque eu não quero, porque vai me dar enxaqueca, vai me dar afta, vai me dar distensão, vou ter diarreia, vou me sentir muito mal. Mas o paciente que não tem sintoma, Guga, assim, ele não quer saber. Eu tenho uns 4, 5 pacientes que não têm sintoma e eles comem, não estão nem aí. Só que bate o peso na consciência, de vez em quando eles vêm fazer exame, aí tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Mas eles não sentem nada, continuam comendo. Meu Deus do céu, né? Não, eu cheguei nesse ponto aí porque, com relação à minha superação, eu tive que ter uma etapa de alimentação, né, que eu tive que mudar a minha alimentação. E até no meu café da manhã eu poderia comer um pedacinho de pão sem glúten ou uma torradinha sem glúten tal, com um queijo ricota, né? E ali era o meu carboidrato do dia. Depois, né, toda a parte de alimentação, tanto no lanche da manhã, quanto no almoço, no lanche da tarde, na janta, nos lanches eram frutas. E no almoço, proteína e salada. Né? E a proteína, não muita proteína. Né? Só um bife ou um frango, né? Algo mais light, assim, nada de pele de frango, né? Um negócio mais lightzinho. Até, por sinal, no início da minha mudança de chave aí, né, o porco não estava no menu. O porco não tinha, até porque ele tem um pouco mais de gordura do que o frango e tal. Então, não estava. A parte do boi em si era um bifinho mais lightzinho. Né, e nada de glúten. Né, nada de glúten. O carboidrato era aquilo sem glúten. E, claro, foi melhorando, fui desinchando, né? Mas eu não sou celíaco.
O celíaco em si, né, como tu já disse, ele tem uns que têm sintoma, outros não. Né? Os que não têm sintoma, eles às vezes não estão nem aí. E é perigoso, né? Porque daí, se ele não consegue absorver, o que pode acontecer depois? Então, são os efeitos da doença celíaca é por conta dessa má absorção e por causa dessa estimulação do sistema imunológico. Mas foi interessante e foi importante tu ter colocado, porque é o seguinte, a dieta sem glúten é neutra, tá? Como assim, neutra? Ela é neutra. Não tem essa de, vou começar a usar coisas sem glúten e vou emagrecer. Tu emagreceu porque tu tá comendo meio pão, meio fatia de pão, em vez de comer, sei lá, 2 pães d'água inteiro. Se fosse meia fatia de pão de centeio, tu emagrecer igual. Então, pessoal, o que acontece é que as nutricionistas, algumas, tiram o trigo tradicional e botam o sem glúten por 2 motivos. Primeiro, que como não tem o paladar não é igual, e eu não estou dizendo que é ruim, só não é igual. Sim. O pessoal come menos. E segundo, que o glúten, ele na ligação dele, eu só não me lembro se não é hidrofóbico ou é hidrofóbico, mas eu acho que é hidrofóbico. Ele tem uma dificuldade maior de absorção pela característica molecular dele. Então tu fica com ele no estômago mais tempo. Então ele demora mais a digerir. Com essa demora mais de digestão, tu vai te sentir mais estufado mais tempo. Isso é. Agora, quando tu come o glúten, tu comeu às 7 da manhã, às 8, tá com fome de novo, porque ele já foi embora. Ele não tá mais ali, já foi absorvido. Então, aí tem essa sensação. Mas o glúten é uma dieta neutra e o nível glicêmico de alguns alimentos com glúten é maior do que o do alimento sem glúten. Não, ao contrário, desculpa. O sem glúten é maior do que os com glúten em alguns alimentos. Então, isso tem que tomar esse cuidado. Sim. Outra coisa assim, mas então nós vamos fazer dieta sem glúten para todo mundo? Não, o glúten é uma importante fonte de calorias para o ser humano. A gente, assim, qual é a história do glúten? Até 1960, um hectare de trigo rendia, eu vou chutar um número, mas mais ou menos para ter uma noção, rendia, sei lá, 15 sacas por hectare. Foi feita uma modificação genética que nem se faz hoje para milho e para soja, em que aquilo que produzia em torno de 15 toneladas, 15 sacas, pulou para 60 sacas. E com isso, tu teve um aumento de produtividade que diminuiu muito a fome no mundo. Esse é uma coisa muito importante. Só que também aumentou a quantidade de molécula de glúten dentro da semente do trigo. E isso hiperimunigenizou, vamos dizer, esse trigo. Então, eu tenho uma limitação minha num paciente que não é celíaco, não tem genética para doença celíaca, eu já tenho uma limitação para quebra dessas moléculas. E no cara que é celíaco, que tem a genética, aumentou a quantidade de imunológicos que estavam sendo expostos. Então, por aí tu imagina, aí aumentou a doença celíaca. Mas Alexandre, agora que se fala de doença celíaca, por quê? Não é que não tinha. Tinha. Só que o trigo era menos imunogênico e se melhorou as condições de diagnóstico. Então, tu começa a ver mais celíaco, pelos 2 motivos. Porque o trigo está dando mais imunogênico e porque eu estou conseguindo fazer mais diagnóstico. Nós temos aí uma amiga em comum, é a esposa do Rafael Glavan, que ela descobriu essa situação. Então, lá em casa, quando ela vai, assim, é tudo sem glúten, cara. A gente tem que trabalhar. E às vezes a gente acaba esquecendo. Mas não, quem não esquece e fica ligado. Aí ela já pergunta, esse creme aqui, ou esse arroz tem o que aqui dentro desse arroz, né? Sabe? Então, a gente trabalha com algumas situações, né, para fazer uma alimentação que, claro, todo mundo possa. O celíaco tem que se cuidar. O ideal seria não existir nem a contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É eu, por exemplo, fazer um arroz que não tem glúten em uma panela que foi cozinhado um macarrão.
está contaminado, porque ficam partículas de glúten dentro dessa panela que não adianta só lavar com esponja de detergente. Tu tem que lavar com uma esponja que não foi contaminada com glúten, detergente e depois passar álcool, que nem a gente estava fazendo na época do Covid, para ter essa quebra da molécula do glúten e descontaminar. Mas claro que na casa dos outros a gente não vai fazer isso. Tem formas de apresentação da doença celíaca em que o paciente é mais sensível e tem outros pacientes menos sensíveis. Tem paciente que não pode passar do lado da padaria e já fica mal. Isso acontece. Nossa. Tem paciente, como eu disse, tem paciente que come glúten, está todo inflamado, mas não sente nada. A contaminação cruzada é uma coisa complicada, porque eu tenho paciente que tem essa contaminação cruzada, tu faz o exame dele, tu faz a biópsia, tu faz os exames, tá tudo normal. Quer dizer, tinha a contaminação cruzada, ele tem esse contato com alguma coisa de glúten, mas não está gerando um processo inflamatório. Ele suporta uma condição melhor. E tem paciente que, como eu te falei, não pode passar do lado da padaria, que já desencadeia todo o processo por uma aspiração de partícula que estava em suspensão no ar e já dá o processo inflamatório. Meu Deus do céu. Né? É o paciente que, por exemplo, vai no casamento e leva a marmitinha dele fechada num pote plástico, né? Para não contaminar. Sim. Então, é o cara que não sai. O celíaco tem uma vida social muito restrita. Lá em casa, eu, a esposa e a filha mais nova. Todo mundo é celíaco, no caso, porque não entra trigo, não entra nada lá em casa com glúten. Aí, vamos sair, vamos aonde? A gente vai sempre nos mesmos lugares, porque são os mesmos lugares que eu sei que não tem glúten. Depois de muita briga. Esse é outro problema. Tu chega... Eu fui agora para o Congresso Brasileiro em São Paulo. Na volta, a gente no aeroporto, a filha e a esposa iam comer coisa com glúten. E eu, o famoso pão de queijo, porque é o que me sobra. Aí cheguei lá, vocês fazem o pão de queijo aqui? Não, a gente assa, tá. Esse pão de queijo tem glúten? Aí eles começam a te olhar com cara de paisagem. Aí eu já, assim, minha filha, não é lactose, é trigo, centeio e cevada. Tem. Elas continuam te olhando com cara de paisagem. Eu disse assim, vocês fazem o quê? Vocês assam? A gente assa, me traz o pacote. Outra coisa, celíaco tem que ser chato. Eu falo isso para meus pacientes. Vai lá brigar. Tu tem que ser chato. Traz o pacote. Leia aí. Contém glúten? Não contém glúten, não contém lactose. Tá, me dá 2. Tá contaminado, tem contaminação cruzada, mas não tem o glúten em si. Comi aquilo ali e é o que dá. Eu tenho um colega de trabalho meu, o professor Lucas, que ele é celíaco, ele tá sempre com a rosquinha de polvilho, né? Eu fiz meu diagnóstico em 2010. 2 coisas que eu não posso mais nem ver. É o tal do sequilho de polvilho, de nato. Cara, não dá mais. Porque na minha época só tinha aquilo. Hoje não. Hoje eu te trouxe coisas aqui. Sim. Hoje o que eu quiser eu tenho. Tá? Esses amigos aqui eu só ligo pra lá e digo assim, hoje eu quero pastel. Tá? É só ir lá buscar. Falando em amigos aqui, Bendita Mistura. Tudo sem glúten. Sem glúten, sem lactose, com cozinha totalmente descontaminada. Eu vou até experimentar já. Vou pegar um aqui pra ver. Eu trouxe pra te ver que... esse aí é uma queijadinha. Tava até quentinho quando eu peguei. Não sei se tu já comeu outras queijadinhas, mas tu vai ver que isso aí é exatamente igual. Não, cheirinho... Nossa, mãe do céu. Igual. Meu Deus do céu, muito bom. Andrew, nós temos ali algumas pessoas aí no nosso chat. Vamos lá. Vamos ver se o pessoal tá aí interagindo com a gente. Ângela Beatriz, boa noite, Guga, é o convidado da noite. Boa noite, Ângela. Eduardo Viola, bairro Santa Luzia ligado. Guga, meu bruxo, beleza, Eduardo? Show de bola, hein? Valeu, um grande abraço aí pra todo mundo. Faço acompanhamento com o Dr. Michel Faraco. Ótimo médico. E seu parente. É seu parente? É parente seu, Michel? Michel é meu irmão mais novo. É coisa, né? Beleza, nós temos esse daí. Vamos ver se mais alguns aí vão acabar entrando pra estar interagindo com a gente. Tá? Mas eu vou experimentar agora esse daqui, Meu Deus do céu, vamos ver. Porque o cheirinho tá ótimo. Vai fazer que nem a Ana Maria e ir pra baixo da mesa? Meu...
Nossa, mãe do céu, que delícia. Então, tu acha que tem diferença isso aí para uma coisa, uma queijadinha? Às vezes até é melhor. Até é melhor. Tá? Então tem muito preconceito. Ah, é sem glúten, sem gosto. Não é assim. Não é assim. Sem glúten mais caro? Realmente é. Vai Isso. falando que eu vou dar mais uma mordida. Realmente é. Ah, que gostoso. Só que a gente tem, enquanto celíacos, nós temos muitos problemas com o comércio de alimentos, né? É que nós no Brasil não temos uma legislação específica para celíaco. Aqui em Criciúma a gente tem algumas coisas de legislação, mas que aí é aquelas leis que não são cumpridas. Por exemplo, tem uma lei aprovada em Criciúma em que a cesta básica que a prefeitura distribui para paciente carente, que é o cara que foi avalizado pela assistência social, tudo, e tem celíaco, é para ser uma cesta básica sem glúten. Não está sendo... Como que eu sei disso? Porque nós temos um grupo de celíacos em Criciúma extremamente atuante. Extremamente atuante. Legal. Que é os celíacos de Criciúma. Eu gostaria que aqui nós tivéssemos uma lei igual... A lei ideal é da Nova Zelândia, mas igual a da Argentina eu já estava muito feliz. A da Argentina, ela normatiza como que os estabelecimentos comerciais de alimentos têm que tratar o celíaco. Então, eles obrigatoriamente têm que ter uma opção. Eu sei que eu tive em Buenos Aires, no Pan-Americano de doença celíaca, e aí a minha esposa queria ir no Starbucks. Eu não tomo café, ela queria. Porque o Starbucks não tem nada sem glúten. Aí eu perguntei, o que vocês têm sem glúten? Eles tinham uma barrinha de cereal. Sabe, assim, eu sou obrigado a ter alguma coisa. Eles tinham. Mas tem locais, assim, que a maioria dos locais eu consegui comer lá muito tranquilamente, porque eles tinham. Tinha, a grande maioria tinha. Eu vi um history, eu acho que um post seu, de uma lanchonete lá na Nova Veneza, que tu diz que ela prepara só na Célia. Na Célia. Quiosque da Célia. Quiosque da Célia. A Célia é... E a tábua tava bonita, hein? Não, isso. Fazendo merchan pra Célia, assim, ó. Bom, barato, e tu sai de lá rolando de tanto que come. A Célia, nessa história do celíaco, ela... Nova Veneza, né? Nova Veneza sempre na frente nessa parte de comida. Quando a Célia viu que tinha pacientes celíacos e eu fui conversar com ela lá no começo também, o que ela fez? Uma coisa simples. Como lá é mais tábua e as coisas... Quando o cara é celíaco, o que ela faz de empanado? Que já não é muita coisa, ela faz na farinha de milho, tá? Uma dica, gente, ó, farinha de rosca para empanar não é boa. Experimentem pegar meio de farinha de milho e meio de mandioca, misture e empane para ver a diferença de bom que fica, muito melhor do que farinha de rosca. E aí ela faz, a única coisa, ela comprou uma fritadeira industrial só para isso. Não entra glúten ali. Não entra glúten. Ela faz... A cozinha não é separada, mas a parte de empanado dela, que não é muita coisa, é o peixe que ela tem lá empanado. E ela faz uns bolinhos de peixe também, que aí também é sem glúten. E ela já deixa separado num pote plástico, né? Ela faz primeiro e aí depois vai fazer as outras coisas, porque isso faz durante o dia para usar à noite. E tá tudo pronto. E assim, ó, só quem não vai conseguir ir lá é quem realmente tem alergia ao glúten junto com a doença celíaca. Porque aí é o ambiente, não consegue. Sim. Aí não consegue mesmo. Nossa. E o pior é o preconceito. Porque o pessoal diz, isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu tenho uma amiga que é professora de educação física e esse ano ela foi trabalhar num colégio e botaram ela para distribuir pão para os alunos. O problema é que ela tem alergia ao glúten. Ela se coça inteiro. Nossa. E aí, assim, eu tive que dar atestado, dizer que ela não podia, e as outras professores ficavam olhando ela de cara feia. A diretora ficou meio assim. O pessoal não entende. Não entende. Não, e é algo que eu vejo já pelo professor Lucas que ele, assim, ó, ele não é alérgico, mas ele é celíaco. Então ele tem lá a sua comidinha certinha, né? Não usa trigo, não bebe cerveja. Bem que, outra pergunta que veio agora.
Existe cerveja sem glúten? Tá, então assim, ó. Aqui no Brasil, a única cerveja que era 100% sem glúten era a Tassila da Sandy Beer. Tassila era a filha do antigo dono da Sandy Beer, tá? Uhum. O cara que começou a Sandy Beer. Eu até acho que tinha outro nome antes de ser Sandy Beer. Então, ela é feita de trigo sarraceno. O trigo sarraceno é uma leguminosa, é um cereal que não tem glúten. As outras que tem aí, tipo a Stella, a Still Beer, essas aí, elas é feito um tratamento químico que tira o glúten. Só que é o seguinte, o ideal seriam 10 partes de glúten para cada 1 milhão de quilos daquilo ali. Olha o nível da... Nossa. E eles têm 20 partes por 1 milhão. Não é todo celíaco que suporta 20 partes por 1 milhão. Uhum. Né? Então, tem paciente celíaco que consegue tomar cerveja e tem paciente que não consegue. Uhum. Hoje, uma cerveja 0 partes por 1 milhão nós não temos. Tinha a Tassila, mas não tem mais. Olha só, interessante. Até porque eu compro, às vezes, uma cervejinha sem glúten, se eu não me engano é Amstel ainda, e aí, Amstel, eu acho que é essa daí. Mas dá muita diferença na distensão, porque não esquece que tem gás. Gás sempre dá uma distendida. E dá muita diferença de distensão abdominal, mesmo para quem não é celíaco. Uhum. Olha, interessante. E a cervejinha é complicado, cara. Pra mim é complicado, porque final de semana, se eu tomo 2 cervejinhas, 4 cervejinhas, porque eu não sou de tomar a caixa toda. Por eu estar me alimentando menos, se eu tomar a caixa toda, eu tombo, né? Nossa, tô fraco pra caramba. Uma taça de vinho eu já fico doidão. Antes de ontem eu tomei uma taça de vinho, a minha esposa ria pra caramba. Porque, tu tá incrível, tal. E eu, já tava piradão, né? Mas assim, é porque eu tô comendo bem menos do que eu realmente comia, né? Lembro que eu ia numa pizzaria de rodízio e eu comia 22 pedaços de pizza. Hoje, se eu comer 12, eu tô explodindo. Nossa, eu como 4, 5 no máximo, tá bem. Né? Isso fugindo do regime, né? Fugindo da dieta em si. Porque eu não vou na pizzaria, né, para jantar toda semana. Não tem essa. Até lá no Max, na Piatodoro, faz tempo que eu não vou. Né? Lá o cara deve estar chateado comigo. É meu amigão e faz tempo que eu não vou lá. Mas assim, essa parte da cervejinha, né, eu bebo 2 até 4 cervejinhas, deu. Só que eu vejo no peso depois. Cara, isso daí pesa legal, cara. Assim, Me incha, né? Se tu pegar pega uma colher de banha e come, ela vai te dar 4 calorias por grama. Álcool, a mesma grama, vai dar 9 calorias. É mais que o dobro. Então, cerveja é pão líquido, né? Com ou sem glúten, mas ele é pão líquido. Sim. Mas o álcool, então ele é extremamente calórico. É verdade. Então, é por isso que tu acaba ganhando peso com álcool. Isso pode ser uísque, vodka. Tá, falar em uísque, então, o problema da legislação brasileira. Tu pega um uísque ou tu pega uma vodka, pode pegar todos vai vir escrito atrás, não contém glúten. Isto é mentira. Como que, por exemplo, tem vodka aqui no Brasil que tu vai ver assim, ó, tá escrito, vodka de cevada. Uísque, todos são de centeio e cevada. Todos. Tem glúten. A destilação não tira as partículas de glúten. E aí acaba induzindo o paciente que acha que pode tomar. Tanto quando eles vão comigo, eu disse, tu pode tomar essa marca, porque não é feita com glúten, é feita de outra coisa. Sim. Olha. E outra coisa também, assim, ó, isso aconteceu comigo. A última foi esses dias. Assim, ó, tem que estar vendo sempre o rótulo. Porque às vezes eles mudam a fórmula ou eles mudam a planta de fabricação. Aí passa a contaminar. Esse dia eu quis fazer um cachorro quente, não tinha. Aí tinha uma mostarda em casa, fazia tempo, eu olhei atrás, contém glúten. Tá? Determinada marca.
Na validade, era uma mostarda mais antiga, mas na validade contém glúten. Mas quem que comprou essa mostarda? Por que comprou essa mostarda com glúten? Será que não viu? E lá em casa quem faz as compras sou sempre eu, por isso que eu estranhei. Aí eu fui no mercado, olhei, tinha 3 marcas de mostarda, incluindo aquela. Puxei, a única que não tinha glúten era aquela, exatamente a mesma. Deve ter mudado a planta de fabricação. Aí comprei uma exatamente igual que eu tinha em casa, uma com glúten e uma sem glúten. Então, isso tem que estar sempre olhando, sempre tentar olhando o rótulo. Nós temos um problema sério com o remédio, porque o remédio, as patentes novas obrigatoriamente tem que vir com contém glúten e não contém glúten. As patentes antigas não vêm. Aí tu pega a bula, tá assim, contém amido. Qual amido? De milho ou de trigo? Porque nos Estados Unidos eles usam amido de milho para tudo e muito pouco de trigo. Aqui no Brasil é uma bagunça, como sempre. Aí tem que ligar para o SAC, para o 0800, para ver se tem ou se não tem. Tudo isso ele tem que estar olhando. Porque diferente da intolerância à lactose, onde o que tem de lactose no comprimido não dá sintoma, apesar do pessoal fazer uma celeuma e dizer, eu tive sintoma. Não teve, é mentira. Isso já está provado. Né? Tu teve sintoma por outra coisa, inclusive pelo remédio, mas não da lactose que tinha ali dentro. Tá? Essa questão da lactose, a quantidade tolerada é muito maior. Agora, o glúten, não. O que tem dentro do comprimido já te inflama. Eu tenho sempre que perguntar para o paciente, qual a religião? Sou católico. Não pode mais comungar. Mas aí como eu faço? Eu tenho 2 freiras, eu não tenho padre, mas celíaco, mas eu tenho 2 freiras celíacas, eu tenho o ministro da Eucaristia celíaco. Como que faz? Vinho. Tu vai comungar com o vinho. Só que o padre não pode botar a hóstia dentro. Vai levar o teu cálice. E os padres têm agido, assim, tem um ou outro que é mais reticente, mas a maioria é de boa. Olha só, cara, que coisa. E o engraçado é que, assim, ó, além disso tudo, eu ia te fazer uma pergunta que tu me respondeu já algumas falas anteriores, sobre a farinha de aveia, a farinha de grão de bico. Isso daí, eu gosto de utilizar isso daí para fazer algumas panquecas, até porque é mais proteica e tal, aquela coisa toda. E aí, tu veio a falar a respeito disso, que às vezes essas farinhas são feitas em moinhos que já foi utilizado o trigo e aí elas são contaminadas com glúten. Nossa, isso daí, tu já comprou alguma farinha aqui, na cidade que fosse utilizada só no moinho para ela, só para farinha de aveia, no caso? Tem alguns locais que são... Tem vários locais. O que tu tem que tomar um pouco de cuidado é que às vezes acontece que a quantidade que o estabelecimento compra é uma quantidade grande, ele coloca num recipiente junto com outras farinhas que tem glúten. Então ali tu já pode ter a contaminação, tá? Então, mas tem muito... Tu comprar aveia, já o pacote de farinha lacrado, fechado numa caixa de papelão. Fechadinho, uma caixinha. Igual a maisena, já vem lacrado tudo certinho. Então, esse aí tem vários locais, tá muito tranquilo de conseguir. Criciúma é uma cidade privilegiada em relação a conseguir coisas sem glúten. Tem paciente meu que foi daqui para São Paulo que tá passando trabalho. Nossa. Não precisa ir longe. O meu enteado é celíaco e ele passa trabalho em Florianópolis. Tá? Criciúma realmente é privilegiada em relação a isso. Porque nós temos 3 estabelecimentos na cidade totalmente livres de glúten, tá? E lactose. Mesmo. Tá? Eu até vou falar. Um é a Bendita Mistura, na frente do Colégio Marista. A outra é a Francis Bell, ali na Joaquim Nabuco. E a outra é o Sabores do Campo, na subida é Erci Luz, aquela lá. Eu nem lembro o nome, eu só sei que era... Eu sempre... Não, é Erci Luz, porque a Felipe Schmidt é que desce, né? Eu confundo ali. São os 3 locais. Legal. Bom saber. E aí a gente já deixa a dica para os colegas, que estão sempre em busca de algum alimento diferenciado e, claro,
que têm essa doença, né, que são preocupados em não ter nenhum tipo de inflamação, né, e nenhum sintoma, né, bem complicado aí. Eu vejo que esse meu colega, que é o professor Lucas de Araranguá, ele já até passou para mim uma forma de fazer um pão de queijo interessante lá, né, sem glúten e tudo mais. E aí eu penso na seguinte situação, né? Tudo bem, eu não sou celíaco, então não tem problema da contaminação, né, sendo utilizado numa panela ou, né, numa forma que eu já tenha utilizado alguma farinha, né, com glúten. Beleza. Mas aí me vem o seguinte, poxa, vocês têm que estar sempre ligado nessa Sempre situação. ligado. Eu comecei a imaginar agora, eu compro essas farinhas diferenciadas e até mesmo as oleonógenas, né, aquelas sementes e tal, numa casa lá na Rodovia do Amor, né, na SC 108, que é lá o Armazém 108, onde eu compro as minhas coisas. Lá eu não percebi, tá? Agora que veio à tona essa situação dela estar utilizando uma colher para pegar uma farinha e essa mesma colher para pegar a farinha de aveia e tal. Isso eu não percebi. Isso já não... O ideal não é isso. Sim, ideal o é estar ideal- separado cada um uma coisa, cada um a sua colher. Cada caixa tem uma colherinha, né? Eu não percebi isso. Ontem eu fui num evento e aconteceu uma situação dessa, e aí era o pessoal pegando o pegador do pão, no pegador do frios, no pegador disso, daquilo. Eu cheguei no responsável e disse, ó, me dá um pegador novo, limpo aí, porque eu vou pegar minhas coisas com esse pegador. Aham. Foi assim que eu fiz. Bah, cara. Mesmo sabendo que as coisas estavam contaminadas, não peguei nada que tinha glúten, Sim. mas pedi um pegador, porque senão... Não, e vocês têm que estar sempre ligados, né? Porque Não, pô, não, eu mas- sou totalmente desligado nessa situação. Mas se tu fosse doente com a doença celíaca, tu ia estar ligado. Pois é, ia ter uma preocupação, né? De estar sempre atento, né? Nossa, porque é uma situação, às vezes até complicada, chata, né? De tu tá perguntando lá pra ele e ele não responde. Eu não me preocupo Não, tem mais que em dar ser ali. chato, eu dou no meio. Tem que dar ali, né? É teu direito, né, cara? E imagina, né? Mas a pessoa lá do aeroporto que tu disse que ficou, né, sem saber, né? E aí tu Mas é a não, falta... me dá o saco, né? O pacote muitas pra mim vezes, saber. muitas vezes. Muitas Nossa. vezes eu faço isso. Tá, como é que tu faz? Assim, tá, tem o saco tá aí? Tá, então me dá aqui. Dá Sim. aqui que eu já olho. Porque eu, que não sou, né? Eu não tenho essa preocupação. Então aquela pessoa que estava te atendendo, né? Não tem essa preocupação. E também não foi treinada para isso, né? Sei lá. E aí, de fato, tu tendo essa preocupação, a pessoa tem que estar mais ligada. Opa, não, eu vou ter clientes que são celíacos. Assim, a gente tá num movimento, isso é um movimento nacional, Aham. na Federação Brasileira de Gastroenterologia, a gente está encabeçando um movimento mesmo, que é o Maio Verde, isso é no Brasil inteiro, e a gente está em tratativa junto a deputado federal, né? O pessoal de Criciúma está em tratativas, Uhum. e o pessoal da federação em Brasília está em tratativas também para ter uma lei dos celíacos no Brasil. Porque a gente não quer nada demais. Ele quer que, primeiro, conscientização, treinamento, que obrigue o dono do estabelecimento, pelo menos, saber o que é doença celíaca. Saber Sim. onde é que está a contaminação. E segundo, ele oferecer uma opção sem glúten. Uhum. Exemplo, para que é que tu vai me engrossar um feijão com trigo? Que muita gente faz isso, tá? Para quê? Pois é. Tá, quer botar alguma coisa, bota maisena. Isso é outra lenda urbana. Maisena, amido de milho é neutro. Porque o pessoal diz assim, é farinha de trigo para salgado, é maisena para doce. Mentira, ele é neutro, tu pode usar para qualquer coisa. Se quer engrossar alguma coisa, bota amido de milho, que é a maisena, deu, tá tudo certo. Uhum. O certo feijão é não engrossar, Não, feijão mas não o tem nada. pessoal engrossa. Por exemplo, brigadeiro. Todo mundo faz com Nescau. Nescau tem glúten? Uhum. Poxa, faz com chocolate Faz em com pó. cacau, né? Chocolate em pó, esse do Frade, da Garota, essas coisas não tem. Uhum. Mas o pessoal, é a mania, é a dificuldade. Aí entra a história do superação, Uhum. né? Eu até, assim, vamos abrir um pouquinho o leque.
Quando tu estuda física, tu sabe que o movimento é força com resistência. Tu tem que impulsionar alguma coisa, botar uma força suficiente para quebrar a resistência para começar o movimento. Então, a resistência é isso. O pessoal é resistente porque não quer sair da inércia, é preguiçoso. Então, tu tem que ter essa força de vontade para superar, para te superar. Sim. Isso é a superação. É quebrar essa inércia. Porque o ser humano é vadio por natureza. Ele quer ficar no mais acomodado possível. Né? É verdade. E o celíaco é assim, cara. Ele vai ter que fazer o movimento. Aham. Porque, como dizia o Einstein, loucura é tu querer fazer sempre a mesma coisa e querer chegar num resultado diferente. Tu não vai conseguir isso nunca. Não vai Se dar. tu não mudar a característica, tu não vai sair de onde tu tá. Uhum. Né? Então, a gente tem que... Nós vamos ter que se mexer para que a coisa mude e a gente consiga ter leis que nos protejam no sentido de saúde mesmo. Sim. Não é mimimi. Uhum. É saúde, questão de saúde, a gente fica mal, cara. Mal. E assim, ó, quando tu come glúten, tu não tem sintoma na hora. Né? Um ou outro sintoma tu até pode ter, mas normalmente não é na hora, porque ele vai gerar um processo inflamatório. Aí ele, dali 2, 3 dias, tu tá ruim. Uhum. E aí tu vai ficar 15 dias ruim, são Nossa. 15 dias inflamado, para depois o processo esfriar e voltar ao normal. Bah, meu Deus do céu, cara. Não, é complicado mesmo, é complicado. E eu que não sou, né, acabo sabendo essas situações agora, e aí, pô, eu vou tratar de uma outra forma, né? Eu vou saber qual é a situação, né, com relação aos meus colegas que se alimentam sem glúten, eu vou ter um respeito maior, sabe? Porque se a gente sabe da situação, né, a gente entende, aí, opa, a gente acaba respeitando mais. Então, às vezes eu até lá com a janta e tudo mais, né, a gente fazia alguma coisa, a Sabrina, pá, mas isso, tem aquilo. Eu disse, não, acho que não tem, né? E no final das contas, podia ter e a gente não sabia. Né? Então, essa situação é bem... Vamos ver mais um pouquinho aí do nosso chat aí? Vamos ver quem está aí no chat. Adriane Stam. Boa noite, doutor Alexandre. Excelente médico. Zenaide Garcia. Boa noite, Guga. E doutor Alexandre. Não sou celíaco, mas me trato com ele. Tenho CREST. Desconheço. É uma doença autoimune também. É uma doença reumatológica. Uhum. Como pouco. Mas, mesmo assim, parece que meu estômago está sempre inchado. O que pode ser? Ai. Geralmente é do CREST. Tem outras alterações que o CREST gera no trato digestivo que dá esses sintomas. Ela é a sogra do meu irmão, Zenaide. Zenaide, a Zé. Então, foi ela que disse, espalha pra galera aí que esse é o meu médico. E a Adriana Stan, eu conheço também, minha paciente, ela é celíaca também. E aí tem todo esse... Não, e o dela é o pior, é o que dá coceira. Então, além de tudo, dá coceira. É a que tem que mais cuidar, é o que não dá pra ter contato. Tipo, se tu tivesse comendo isso que tu tá comendo aqui, que eu te trouxe sem glúten, com glúten, ela já tava aqui. Nossa. Porque fica em suspensão. Tem micropartícula em suspensão. Sim. Então não dá pra ter esse contato. Por isso que tem que ter todo esse cuidado. E falando em eu estar comendo, bendita mistura. Eu quero que o pessoal venha aqui pra gente conversar a respeito. É história de superação também, tá? Não. O pessoal lá é uma história de superação que deu certo. Massa. Muito bom isso daí, muito bom. E é bem gostoso. Nossa, eu só não podia comer mais porque eu vou ter que conversar aqui, né? Mas, meu Deus do céu, senão eu comia tudo. Então, assim, nós já estamos quase finalizando aí. Xande, a conversa é boa pra caramba e passa rapidão, né? Isso daqui é complicado, cara. É bom demais. Foi muito bom saber essas situações. Né? Eu tenho mais uma questãozinha que eu falei até no backstage aí sobre uma dúvida minha, a doença de Crohn's. Né? Crohn. Crohn, não é Crohn's, nem Cronos, nem Crohn. Cronos, é Crohn, é o nome do cara. Certo, certo. Então, eu tenho 2 colegas que têm essa doença e
E assim, é uma inflamação também? É uma doença autoimune também. Como é que eu Autoimune? explico leigamente para os pacientes? Tu tem um reumatismo no intestino. Tu tem um anticorpo que destrói o teu corpo, Uhum. destrói o teu intestino. Então, a doença tem as doenças inflamatórias intestinais, nós temos a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa idiopática, e a gente tem as colites microscópicas. São as 3 que são autoimunes. Né? A retocolite, o nome já diz, é retoecolo, Uhum. né? Pega só o intestino grosso. A doença de Crohn, não. Ela pode pegar... Eu tive uma paciente que tinha na gengiva. Era o único lugar dela. Nossa. Então, a doença de Crohn ela pode dar em qualquer parte do trato digestivo. trato. Então, a doença de Crohn é mais chata de tratar. Uhum. Mas, assim, não que a retocolite é menos chata. Tudo vai do paciente. Se o paciente tem... se ele responde bem ao tratamento. Tem paciente que responde bem, tem paciente que responde mal ao tratamento. Uhum. Isso é uma coisa que melhorou muito o tratamento, porque se tem muitas drogas novas para tratar, mas ainda tem pacientes que não respondem. É aquilo que eu te falo. Cada paciente responde de um jeito para cada droga. Uhum. E tem gente que no ciclo natural da doença não melhora. Uhum. Isso realmente pode trazer uma qualidade de vida muito ruim e levar a óbito. Não Nossa. é uma doença, é uma doença crônica mesmo. Uhum. Quando o paciente chega para mim que a gente faz diagnóstico da doença de Crohn, eu digo, olha, tu não tá legal, tu tá mal, mas assim, tudo o que eu fizer para ti vai levar meses para te deixar melhor. Meses. Então assim, teve uma paciente com Crohn, 15 anos, que veio a primeira vez, isso ela veio lá por junho do ano passado, junho e julho do ano passado, eu disse para ela, tu vai ficar, assim, ó, dizer, eu tô bem em agosto de 2023. Esse ano ela voltou em agosto muito bem. E ela disse, pô, doutor, eu lembro que o senhor me falou lá um ano atrás que eu só ia estar bem se tudo funcionasse em agosto desse ano. E eu tô voltando para dizer pro senhor que eu tô bem. Uhum. Porque ela respondeu bem o medicamento, ou ela tá se cuidando na dieta e a coisa tá indo. E aí tem uma dieta também, Tu uma tem situação que... Tem, assim, ó, a gente chama de dieta anti-inflamatória. Então, a dieta anti-inflamatória, tipo, eu acredito que a tua nutricionista deve ter falado isso pra ti, que tem Uhum. tira glúten, diminui açúcar, não ingere álcool, Uhum. né? Evita alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm muito aditivo químico junto. Sim. Essa é uma dieta anti-inflamatória. É mais natural. Isso, mais fruta, e legumes, menos verdura. industrial, assim. Mais natural e menos industrial. Aham. Não, legal, legal. Eu tenho essa dieta em si, o meu menu é assim mesmo, não tem muita coisa industrializada, assim, né? Até por sinal, no meu almoço, essa semana que eu tava de folga e tava de férias, eu comi um pouquinho de macarrão e tal, mas não me alimento de macarrão, né? Não me alimento de arroz. Hoje, por exemplo, eu comi feijão, mas eu não me alimento de feijão. Né? Mas eu tiro um dia para mim comer um feijãozinho, né? Pô, um feijãozinho é bom, né? O famoso dia do lixo aqui. Um feijãozinho é bom, um macarrãozinho é bom, né? Então, mas assim, nem todo dia, porque para mim é proteína e salada. Almoço e janta é proteína e salada. E até na janta, a proteína pode ser melhor ainda, peixe ou ovo. Né? Nem frango e nem carne de boi, para ser mais fácil a digestão e dormir bem. Eu tenho um sono magnífico. Agora, depois dessa virada de chave, durmo bem. Eu não tenho problema de refluxo, né? Que antigamente eu acordava assim e a comida estava aqui, né? E eu tinha que me levantar, tinha que sentar e esperar ela baixar para mim poder respirar, cara. Nossa, era horrível. Horrível. Quantidade de comida e aumento da pressão intraabdominal pelo peso. Uhum. Então, forçava o abdômen, botava a comida toda lá em cima. Uhum. E perigo de aspirar, né? Nossa, mãe do céu. Não, eu acordava assustado, cara. Assustado. Meu Deus do céu. Mas, Faraco, nós vamos ter que dar tchau, cara. Que pena. Mas foi muito bom. O papo tá muito bom. Tá, muito bom mesmo, muito bom. Legal, legal. Show de bola. É um grande prazer ter você aqui, cara. Magnífico, me esclareceu muita coisa. Eu sou curioso nessas situações, até porque eu tenho amigos, né, que
tem essa situação, tem essa doença, estão sempre preocupados, e aí eu, às vezes, deixava a bola cair, dizendo, para, né? Não, vamos comer isso daqui, não sei o quê. Mas... Ô, Guga, o que eu gosto de dizer é o seguinte, nós estamos numa cidade de italianos, alemães, poloneses, tá? Português não tem? Tem, tá? Português, espanhol tem, é uma doença mais do europeu. E assim, gente, ter dor de barriga não é normal. Ter afta direto não é normal. Ter enxaqueca que tu já foi em todo mundo e não melhora não é normal. Vamos investigar a doença celíaca. Eu tenho famílias mapeadas aqui, tá? Benedetti, Spiller, Alessio, Sartor, De Luca, tá? E várias outras que são celíacos. Então, assim, a família inteira é celíaca? Não, mas tu já sabe que a tua família tem esse negócio, tem na genética dela a doença celíaca. O meu ramo não é do Faraco, é do Peruque. O Possamay dela, sabe? Meller, quem mais? Eu não lembro de todos. Ainck, todos esses tem. Gava, eu vou lembrando, porque é bastante. Vou lembrando os que tem. Né? Que são as famílias que já foram mapeadas. Sim. Então, tu tem sintoma, passa uma vida inteira com sintoma, não sabe o que é. Eu fico, quando vem o pessoal as mulheres vêm com infertilidade, eu aborto, eu não consigo engravidar. Aí a gente faz os testes genéticos e mais a endoscopia. Eu digo, olha, o tratamento mais barato que tu vai fazer para engravidar é tirar o glúten. Então faz 1 ano, faz 2. Daqui a pouco tu engravida. A gente fez um TCC lá com um estudo eu tive 13 pacientes que descobriram que tinha doença celíaca, foi tirado o glúten e engravidaram. Nossa. Em 6 meses. Né? A gente fez esse TCC porque é um trabalho que não existe isso. Tem um monte de viés, tem um monte de coisa, não foi publicado nem nada, mas mostrou realmente, né? Então lembrem que existe doença celíaca. Lembrem, tá? Pode acontecer. Sim. Imagina. Bom, galerinha, lembrando que o Dr. Alexandre Faraco tem um Instagram, @doutor, né? Dr. Alexandre Faraco, direto, simples, né? Não tem nada de underline como o meu tem, né? Simples, fácil, né? Lá tem várias dicas também, né? Tu dá umas certas aulas ali, né? Eu vi até o teu Instagram ali, né? Curti muita coisa, achei massa pra caramba. E tem algumas informações a mais ali sobre o trato digestivo, né? Sobre toda a parte que ele trabalha, né? Lembrando também que o Peregrino tem um canal no YouTube, certo? Lá o Superação com o Peregrino é /superaperegrino, né? youtube.com/superaperegrino. E também nós temos o Instagram do Peregrino, @o_peregrino_sc. Isso daí, né, para quem já me segue há muito tempo, nasceu, né, no meio de 2001, quando eu estava começando a caminhar, né? E aí alguns amigos disseram, cara, tu estás andando direto aí, tu estás dizendo que a peregrinação foi completa e tal, faz o Instagram do Peregrino. E aí nasceu o Peregrino SC. Beleza, galera? Lembrando que a Farben Tintas é a nossa patrocinadora aí, está sempre com a gente, certo? É a tinta oficial da Porsche Cup, né? Então, qualidade altíssima. Zanata Tech, né? É a empresa que faz os 3 produtos de limpeza pesada, que é o hidrofugante, o limpa-telhas e o Resolve, né, que é o limpa-obras, certo? Vocês encontram aí nas melhores casas aí de material de construção. Estivemos hoje com o convidado Dr. Alexandre José Faraco. Valeu, querido. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Guga. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Massa. Foi muito bom e espero ter contribuído também para disseminar essa história toda de doença celíaca e o prazer de estar aqui com o amigo de longa data. Ó, aqui 2 adesivinhos, né, do Superação, indicando que tu veio aí. Obrigado. Valeu. Show de bola. Um grande abraço então, pessoal. Um bom final de semana para todos. Valeu. Falou.
imaginar, executar, transformar. A graduação Multi-UNESC proporciona um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso num ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Ao escolher fazer um curso de graduação UNESC, você escolhe mais do que uma profissão a seguir. Você escolhe evoluir. São mais de 40 opções de cursos para quem quer fazer a diferença no mundo. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser multi? Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Fale com a gente no WhatsApp 999 150 433. UNESC, a nova